Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta hoje para passar mais um fluxo de notícias do RV-GCR para todos os amigos que acreditam. Agradeço a Deus, continuo agradecendo sempre a todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início e todos os novos inscritos que me conhecem diariamente, possibilitam a sua inscrição. Muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no inteirinho dessa tarde, né, meus amigos, de terça-feira, dia 5 de abril de 2022, eu fui atrás de novas informações, informações ditas pelo canal do Mark também, segundo a minha humilde concepção do que ele fala, e vamos a essas atualizações também, né? Bom, muitos estão indagando, né? Porque também muitos vão com algumas questões a serem respondidas, né? Pelo próprio Mark envolvido num processos com NDAs e com contratos, né? Então ele mesmo fala e às vezes até algumas questões ditas por ele são vistas até ele tem, eu digo que um pouco mais de liberdade em conversar sobre algumas coisas em outras plataformas que eu acompanho eles também, né? Para todos que também retiram informações do Mark, ele fala em outros canais, se atentem a isso, né? E, meus amigos, diante de toda essa questão, ele vem se tornando um personagem importantíssimo nesse processo, assim como Charlie Ward, Simon Perkins e vários outros caras que entenderam essa possibilidade, fizeram grandes investimentos, né? Uns falam a mídia, como o Mark e esses caras que estão por trás da redefinição de moeda, que tem muitas informações de fontes, e eu busco mais ou menos essa linha de raciocínio, compreender o que eles compreendem, porque assim a gente não fica preso, se não acontecer tal dia, eu não acredito mais, ou tem que acontecer algo nessa semana, ou se passar de tal data, eu acho que tudo é golpe, não sei o quê. Então, irmãos, é muito importante que você defina o que você acredita nesse momento, e se talvez você precise de um pouco mais de conhecimento para entender que isso é uma situação, como eu vou ler com vocês, né, existem títulos que foram concebidos na década de 80, na década de 70, que eram os pacotes de prosperidade que são então mencionados, né, e teoricamente aí vieram a ser até banalizados aqui no Brasil. Mas são pacotes antigos que já há mais de 32 anos, 42 anos, aguardam para ser pagos. Né? E naquela época houve uma promessa de pagamento e houve uma grande, né, uma grande forma de identificar esse pagamento em um possível momento do sistema financeiro. Eu acredito que é esse momento do sistema financeiro que a maioria de todos esses títulos que são lastreados em ouro, que são títulos em moeda, que precisam de uma redefinição sistêmica, tudo vai aguardar, né, uma grande redefinição. E essa redefinição voltada ao ouro, visto que já há ouro suficiente para respaldar todo o dinheiro do mundo, inclusive o pagamento desses títulos. Então, nunca isso na história e no atual ainda sistema financeiro que vivemos, isso seria concebível, meus irmãos, e ainda não é concebível. Mas nós temos fé que essa virada econômica vai tornar isso concebível. E todos esses processos já existentes nessas camadas, T1, governos, T2, organizações militares, T3, títulos soberanos, reivindicações Estados Unidos, europeia, chinesa, asiática, várias situações globais, T4A, T4B, SKRs, documentos emitidos, pessoas que não fizeram recolhimento, né, mas têm esses títulos. Né, então tudo vai se encaixar e com essa virada de chave econômica, tudo isso passa a ser possível, porque já há ouro suficiente para isso, para respaldar inclusive o pagamento dessas reivindicações históricas, coisa que nunca houve no atual sistema financeiro. Então, isso também é uma manipulação global sistêmica, né? Porque muito tempo atrás existem títulos já reivindicados e alguns pacotes que foram dados direitos a algumas ações humanitárias de reivindicação para que eles pudessem agir pelo mundo. Né? E no fundo eles não conseguiam resgatar, eles conseguiram criar o que o Federal Reserve e alguns bancos dos Estados Unidos permitiu que eles criassem. Isso nunca foi suficiente para sanar toda a dor, né, de todos os países de terceiro e quarto mundo.
É que aqui hoje em dia, né, nós somos um país de primeiro mundo, né, eu considero, porque temos acesso à internet, malemar, né, acesso a uma internet, temos acesso a várias outras coisas, alimentos, um pouco de dignidade, mas tem países, né, e muitos países, mais da maioria dos países, né, na verdade o mundo se reúne muito entre os G20, né, que passou um tempo atrás a ser o G28 e promete ser maior, né, mas esses 28 países é o que a gente meio que obtém, né? Agora, e os outros países, essas outras nações que estão sendo tão suprimidas pelos sistemas econômicos, que estão sendo tão suprimidas por uma escassez de alimentos, combustível, que já vivem com pouco e estão sendo obrigados a viver cada vez mais com nada, né? E nós temos um país aqui próximo, que é a Venezuela, que está dessa forma, né, meus amigos? Me desculpe às vezes a explanação, né? Mas é um pouco do meu pensamento também. Então tudo isso está servindo para nivelar esse campo de jogo e isso é um processo doloroso, né? E os títulos, aos detentores de títulos e obrigacionistas é mais doloroso ainda, porque eles têm esses documentos autenticados pelo FMI, pelo Banco Mundial, eu acredito, tem essas ações através de um grande tribunal no mundo, que é o Tribunal de Haia. Eu acredito que ele receba de forma também, né, e tem informações sobre tudo isso, né, mas de certa forma isso é meio manipulado e a gente só sobra essas grandes notícias, né, que nós hoje em dia buscamos através desses humildes pensadores que falam na internet, e eu já falo bastante para vocês, né, das minhas fontes, e é o que eu acredito nesse momento, e com muito amor no coração e muita esperança também, meus amigos. Agora eu vou ler. Já chegamos. Com certeza esperávamos que estivéssemos sobre algum tipo de acordo esta manhã. Essa semana ainda estamos esperando. E é claro. Um grande artigo saiu no Iraque. A Justiça Federal rejeita a ação movida sobre o aumento do preço do dólar. O que me dizem sobre o Iraque é que a razão pela qual eles fizeram isso não é uma taxa de câmbio suficiente. 120 mil dinares para cada 100 dólares americanos. Mas também eles já determinaram o momento e tem outro caso que precisam ouvir em 6 de abril, já sobre o que fazer pós o RV. Então, estou recebendo isso, notícias confusas do Iraque agora, e estou sendo instruído a não prestar atenção a estes artigos que estão saindo, porque eles já definiram essa linha do tempo para este novo valor. Meus contatos no Iraque ainda estão esperando a nova taxa esta semana. Acredito que o Iraque não fornecerá nenhum tipo de notícia em relação a nada até que o Ramadã termine. Bom, não posso dizer sobre isso. Vamos falar um pouco sobre os meus vínculos. Muitas coisas estão acontecendo. Estamos sendo informados especialmente no lado dos títulos históricos. Agora é que eles estão tentando se livrar de todos os que já deram entrada. E agora estão tentando ganhar muito dinheiro com isso antes que acabe. Estamos sendo informados, e essa é uma informação que é válida para amanhã, que eles estão tentando ir direto, ir cuidar de todas as obrigações dos dragões amarelos, dos títulos alemães, das armas douradas, dos dólares dos Zimbábues azuis e amarelos, e também estão esperando essas pessoas com caixas. Eles estão contornando essas pequenas notificações e informações e tem sido preparado e pronto para essa semana. Isso veio de Zurique e eu acho que isso é uma grande notícia. Espero que seja essa semana, eu não estou aguentando mais. Não posso confirmar que vai ser essa semana, mas é uma grande semana. E essas foram as últimas informações que tive. Estamos falando sobre os títulos históricos que também não foram pagos em Tier 3, 4A e B.
Então pode ser que eles estejam também trocando dong, dinar, e resgatando após os detentores de títulos, e isso pode acontecer ao mesmo tempo. Nada de novo na CMKX ou pacotes de prosperidade ainda hoje. Estou pesquisando muito sobre o pessoal da atualização de todos os pacotes de prosperidade. Hoje eles parecem descobrir se eles estão legítimos ainda e em jogo. Aqueles que estão pedindo informações pessoais atualizadas das pessoas podem ficar tranquilos. Só sabem aqueles que estão recebendo essas ligações. E sabem também que é algo legítimo. O que são pacotes de prosperidade? Os pacotes de prosperidade foram montados há muito tempo, talvez no final dos anos 70 ou 80, para dar dinheiro para as necessidades humanitárias. Muitos se inscreveram para eles, e há vários no mundo. Eu conheço o Omega, Heritage, Freedom, e sei que há muitos outros diferentes colocados em prática. Isso era para pagar no início dos anos 90. Tem sido uma luta árdua desde então de 32 anos para que as pessoas sejam de fato pagas. Dinar, dong e zin são trocados de uma vez só e podem repassar essas taxas novamente. Aguardamos dias gloriosos e não sombrios. Eu também me sinto confiante de que eles estarão indo ao mesmo tempo. Ainda estou confiante e ouvindo que podemos chegar próximos de $6 no dinar, com uma taxa de rua em torno de 4. Ainda estou ouvindo para dong 2,30 e ouvindo cerca de alguns bilhões para a nota de 100 trilhões do Zimbábue. Essa taxa ainda não está definida. Alguma notícia sobre o Bolívar e a rúpia? Ouço 1,47 para a rúpia indonesiana. E o Bolívar, a versão digital, sendo mostrada a 23 centavos de dólar. Talvez eles não tenham mexido no Bolívar ainda, porque isso não faz sentido. Basileia 3. Estamos aguardando os cumprimentos. Os bancos ainda são relutantes. Me disseram que o novo estatuto em conformidade pretende estar ainda este ano nos Estados Unidos e obrigará o mundo a seguir o mesmo. O gerente do Trust Bank disse que não ouviu falar ainda sobre as moedas Rainbow. Bom, existe um cenário contraditório. O EBS pode ser ativado e esses bloqueios ocorrerem, e quando voltar, teremos esses compromissos. Disseram-me como parte do agendamento de nossa consulta, teremos que ter permissão e para fazer essas trocas, eu não estou preocupado com isso. Todos os detentores já fizeram toda a sua papelada. Podem explicar a diferença entre Fiat e Swift? Fiat é moeda que não é apoiada por nada. No momento, ela é apoiada pelo petróleo, claramente. Swift é um sistema informático utilizado pelo mundo bancário. Mark, qual... Bom, observando, né? Perguntaram ao Mark quais seriam os básicos que se deve tomar para essas consultas de RV, para esses detentores, né? Aí ele citou algumas coisas que são procedimentos lá nos Estados Unidos. Não, obviamente, são procedimentos aqui para o Brasil, né? Talvez isso seja, de alguma maneira, vindo para nós aqui de uma forma diferente e talvez mais automatizada, né? E ele explica que as pessoas precisam manter, né, os seus formulários de identidade, conta de luz, se tiver projetos, tem que ter tudo registrado e organizado. E
Estão falando sobre os centros de resgate que estão sendo construídos no mundo afora. Também falaram sobre isso em suas conversas, né? Eu pude conceber essas informações, meus amigos. E eles estão numa etapa de construção de alguns centros de resgate na Ásia agora, né? E Oceania. E também atingiram o Japão e China. China já tem alguns, né, vinculado ao HSBC, eu acredito, que é o Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, que também tem capacidade de liquidez diante de todas essas informações e operações globais com títulos. E, de certa forma, estão falando sobre a construção e alguns países aí já estão levando isso ao pé da letra, né? De fato, reestruturando-se economicamente para esses processos. Ouvimos falar do Japão, que já está havendo centro de resgate e também um complemento, né? Nós acreditamos que haverá centros de resgate em todos os países, para que as pessoas possam se fazer esse resgate de títulos, essas trocas de moeda. É o que pelo menos subentende-se dessas informações que são passadas por esses provedores. Então eu acredito que um processo tecnológico ou transformará algumas entidades no Brasil em centros de resgate, já se utilizarão delas para poder fornecer mais capacidade, e essas agências por si, se toparem ser adquiridas, como algumas redes bancárias que já temos aqui, talvez serão, se não será um processo também, porque eu acredito que vai haver mais, irão haver mais instituições bancárias voltadas a todo este lado econômico, né? Porque vai ser um grande passo, né? Vamos concordar que é um grande passo econômico, a liberação de toda essa prosperidade. Então isso precisa de muito gerenciamento. Certamente as empresas existentes no mundo hoje, que trabalham com o sistema financeiro e adquirem a autorização da rede SWIFT, né, quando pedem, por exemplo, eu quero ter um banco, né, eu quero ser um Itaú da vida, sei lá, um Santander, né, aí eu sou um outro banco aí de uma marca específica que quer entrar no mercado. A Suíça é um grande local que tem muitos apoiadores bancários, né, e tem muitos apoios da rede Swift, né, para gerir os seus fundos, né, vindos de algum tipo de meio, mas enfim. Sou um bancário e quero trabalhar no sistema de transferências mundiais. Abro a minha instituição, né, uma forma, né, de instituição, e peço autorização à rede Swift para poder fazer o sistema de mensagem e transações para os meus clientes, né? Então, é assim que funciona. É a rede Swift que dá autorização para isso. E, certamente, passamos por uma grande reformulação tecnológica que também não envolve já em parte da Europa, em parte da Ásia, em parte desses países, né, China, Rússia, tudo que a gente está falando, esses países já não estão negociando nesse sistema de pagamento de redes de SWIFT. Né? Então temos que levar em consideração que se eles apoiarem sua moeda em ouro, que é o que vai acontecer, já declararam isso ao FMI, e nós estamos aguardando que isso tome uma proporção global, né? Então cabe a nós um pouco de paciência de tudo isso se tornar concebível, né, para nós, né, meus amigos. E vamos em frente, né? Não deixando de ter fé, né? Esse é um momento, não dá para afirmar, vai acontecer semana que vem, daqui um mês, daqui dois, né? A gente não sabe, a gente vive uma iminência desses acontecimentos. E muitos já vivem há décadas nesses processos, né? E os pacotes de prosperidade não são os fundos que foram criados, colaterais globais, que não, infelizmente, nunca foram deixados mexer, né, essas contas, tudo, mas assim, não são os mais antigos, né? Existem outros mais antigos. Certamente, meus amigos, há notícias interessantes, né, para a Páscoa, e estamos dentro de um calendário favorável para isso. Eles Eles não queriam que investissem, né, que essas tais informações chegassem às pessoas, que eles não esperavam que fosse, parece, né, pelo que eu entendo,
esses títulos, essas obrigações tomam um nível global um pouco maior hoje, né? Mas no fundo, o sistema financeiro não queria que as pessoas conhecessem isso. E o grande sistema de mídia ainda continua não querendo que as pessoas conheçam esses tais movimentos, né? E há uma grande influência e tráfego de informações até nisso, né, gente? Originalmente era para sermos só amigos da elite e não parte da elite. Então estamos fazendo o nosso melhor. O Iraque é uma grande nação. Está lutando por isso pelo mundo. Também, por isso que olhamos tanto para lá. Bom, só alguns assuntos de agora, né? O que o povo conversou no meu canal do Mark lá foi mais ou menos isso que eu entendi em sua última conversa, né, meus amigos, humildemente. E agora só mais umas notas, né, acerca dos provedores da inteligência. Um grande evento foi agendado para essa semana. Aguardamos ainda o evento Cisne Negro, uma catástrofe financeira global. O projeto Odin, tão mencionado, e o lançamento da internet Quantum Starlink também estão iminentes. Todos fazem parte do sistema de transmissão de emergência e chegará globalmente. Pode significar um desligamento de tudo durante essa mudança do antigo sistema financeiro Fiat Dólar, SWIFT, para moedas lastreadas em ouro e ativos em todo o mundo, e a internet quântica. O mundo está muito dependente da China para praticamente tudo: alumínio, alimentos, mercadorias, quase tudo plástico, e caixas que cobriam alimentos e embalagens para indústrias. Empresas de eletrônicos dependem de fios, peças de computador, chips, e a China está à frente de tudo isso. Os controles de preços lançados pela China afetariam todos os mercados mundiais e paralisariam milhões de empresas, incluindo o transporte. Combine isso com o potencial de fechamento de bancos e foi fortemente aconselhado todas as pessoas no mundo, em base Europa e Ásia, a estarem guardando dinheiro, água, combustível, alimentos, bens essenciais à mão. Estamos recebendo muito de contatos militares que esperam que o RV se mova essa semana. Não sei a que nível. Antes que essa semana termine, eles têm uma agenda a cumprir. Mas também estamos preparados, pois eles esperam muita turbulência durante esse processo. Quando de repente estaremos expurgando todos estes malfeitores e ouvindo que o dinheiro deles não tem mais valor. Outros, como nós, teremos dinheiro. Estejam preparados para uma grande turbulência durante esse período. Foi o que me disseram hoje. Ainda estou ouvindo que essa terça-feira à noite ou quarta-feira, ainda essa semana, movendo-se de leste a oeste, a esperança do pagamento de títulos. Os detentores de títulos ECMKX esperam ter acesso total a esses fundos nesta semana. Movimentações no Iraque a partir de 6 de abril, com uma mudança de taxa esperada. O Tier 4B ainda aguarda para ser notificado a qualquer momento para definir compromissos de troca e resgate com taxas especiais mais altas. A Agenda 21 sempre foi o plano deles. Elon Musk compra a participação de 3 bilhões de dólares, 9,2% no Twitter, e agora é o maior acionista da plataforma. Ele agora possui 4 vezes mais ações no Twitter do que o ex-CEO Jack Dorsey. E também, né, é uma curiosidade, né, meus amigos? É uma curiosidade, né, que terminou o artigo, né? Mas certamente, né, depois da compra dele do Twitter, a conta do Trump voltou a ser ativa. Podem verificar lá. Vamos ver. Eu verifiquei, estava ativa. Nesse momento, não sei, né? Mas isso saiu em todas as redes e está na internet para quem quiser pesquisar.
E eu acho isso um movimento importantíssimo. É sinal que eles já estão adquirindo a mídia. Isso começou com a CNN uns dias atrás e eu falei isso aí para os meus amigos. Eu acho esses tipos de posições importantíssimas, porque são essas notícias que a mainstream news não consegue esconder. E isso sim é uma posição global, talvez adquirida pelo senhor Elon Musk, que espero que ele esteja sendo iluminado mesmo a trazer, que não cobre por esse sinal de internet, porque isso vai sair muito caro para o mundo se ele cobrar o atual preço que ele está cobrando, mas enfim, e espero que ele possa também ver esse lado da humanidade, que a gente precisa também evoluir nesse espaço, e que, ainda, que a toda a telecomunicação e a conectividade tinha que ser gratuita para todos nós, né? Energia, essas coisas, a gente sempre fala sobre isso, né, meus amigos? São as informações que eu tenho para esse momento. Eu agradeço os irmãos, continue se inscrevendo no meu canal, dando oportunidade que o YouTube recomende as minhas informações a outras pessoas, pois essa família tem um imenso potencial para se tornar cada vez maior e ela já é muito grande. Eu agradeço muito a cada irmão, que Deus abençoe. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que quiserem voltar, eu fico lisonjeado com a visita. Voltem sempre, são sempre convidados especiais do irmão Danilo Sérgio. Fiquem com Deus, meus amigos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.